comentar um assunto importante, né? Bom, dados revelam que o Brasil tem a maior concentração de renda do mundo, né? Dados da Fundação Getúlio Vargas Social dão a dimensão da piora nessa concentração. Quer dizer que o Brasil tem uma elevada concentração social, não é novidade. O fato é que, do fim de 2014 a junho agora deste ano, a renda per capita do trabalho dos 10% mais ricos subiu 2,5% acima da inflação. E a do 1% mais rico, 10,1%. Quer dizer, os ricos, entre os mais ricos, a nata, esse 1% dos mais ricos, estão subindo acima da inflação, uma elevação enorme. Já o rendimento dos 50% mais pobres despencou, prestem atenção, 17,1%. E dos 41%, aquela parcela do meio, entre os 10% mais ricos e os 50% mais pobres, os 40% do meio, a classe média, né, entre os mais ricos e os mais pobres, caiu 4,2%. Quer dizer, caiu a renda de todo mundo, 90% da população tiveram a sua renda reduzida, enquanto apenas 10% tiveram um crescimento na renda. Isso aí levou ao índice de Gini a 0,629, muito próximo da série, ao recorde da série desde 2002. Antônio Eduardo, é um claro sintoma do agravamento da concentração de renda por conta do golpe de Estado, é um resultado concreto da política do regime golpista, né? Você tem uma concentração de renda, né? Essa pesquisa demonstra essa concentração. Primeiro, nesse aspecto, no setor, vamos dizer assim, as classes sociais, na parte de cima, tanto os 10% mais ricos, mas, sobretudo, 1% mais rica da população tem aumentado o seu capital, enquanto que os setores médios e a pobreza no país têm aumentado. Isso tem uma relação direta com o próprio golpe de Estado. É uma situação que tende, inclusive, a se agravar devido à reforma da Previdência, por exemplo. Aqui no Nordeste, boa parte das cidades do interior dependem dos recursos gerados pela renda da aposentadoria. Então, na medida que você diminui essa renda, que você protela a aposentadoria, ou até mesmo impede essa aposentadoria, você vai ter uma situação onde vai aumentar, de uma maneira bastante considerável, a questão da pobreza e concentração de renda aqui no Nordeste. E no Brasil como um todo, nós estamos vendo que o Brasil, o golpe de Estado, ele não foi simplesmente a retirada de Dilma Rousseff da presidência da República, mas tem todo um significado político, um sentido econômico, que é, por um lado, a submissão do país aos interesses norte-americanos e, por outro, o aumento da concentração de renda, da miséria, como essa pesquisa demonstrou. A esse fato aí, você chamou a atenção, a gente colocou na pauta aqui que um próprio diretor da Fundação Getúlio Vargas Social destacou que para eliminar essa situação, para que o Brasil volte ao nível de pobreza de 2014, seria necessário 15 anos de um crescimento do PIB aí da ordem de 2,5%. Ele destacou ainda que os jovens são os que estão perdendo mais, ao contrário do período anterior, em que a desigualdade caiu, em grupos de excluídos tiveram ganhos. Nesse momento há uma mistura, todo mundo está perdendo, mas os jovens foram os mais afetados, eles perderam 15% de sua renda no período de toda da crise, enquanto na média há uma perda de 2,6%. Quer dizer, a situação, Eduardo, está ficando mais grave, justamente você destacou o problema da reforma da Previdência, e justamente quem está tentando entrar no mercado de trabalho, a juventude, segundo os dados aqui da FGV Social, é o setor mais afetado por essa situação, e com um crescimento do PIB de 2,5%, seriam necessários 15 anos para a gente recuperar esses 5 anos de retrocessos provocados aí nos últimos anos pelo golpe. É uma situação calamitosa, Eduardo. Na verdade, o que a gente não podemos afirmar é que é uma catástrofe social.
os dados informam o seguinte: primeiro, que você tem um aumento da miséria no país e o aumento do retorno, na verdade, de vários setores que tinham momentaneamente saído de uma situação de extrema pobreza, voltando para uma situação dessa. E um dado que é relevante é que esse crescimento de 12,5% não vai se realizar. A perspectiva, inclusive, aqui, o Brasil esse ano, cada vez mais, né, que você tem uma prévia do PIB, esse PIB vai caindo, né, essa prévia vai sendo para baixo. Então, nós temos uma situação de intervenção através do golpe, também no golpe de Estado. É importante lembrar a questão da PEC, que impediu o crescimento, né, o investimento público na saúde, na educação e na política social. Então, isso vai ter um impacto muito grande. Tem um estudo que é um livro que se chama Economia para Poucos, que mostra um dos capítulos desse livro, é um estudo a partir da aprovação da PEC, onde é demonstrado que, através da retirada do orçamento do dinheiro para os setores mais desfavorecidos do país, você tende a aumentar a concentração de renda e aumentar a miséria. Essa notícia está relacionada com o anterior. Um outro dado nessa entrevista do pesquisador é a questão do papel do Bolsa Família. Como o próprio Partido da Causa Operária tem salientado, nós somos evidentemente favoráveis a uma política estrutural, ou seja, reforma agrária, a expropriação do latifúndio, a realização de um controle do sistema econômico do país através, por exemplo, da estatização dos bancos, ou seja, você tem que ter uma política de conjunto. Mas, de qualquer forma, a situação de miséria do país é a tal ponto que é necessário, sim, você ter uma política como é essa política desses programas de transferência de renda. É uma política que não resolve esse problema estrutural, mas diante do descalabro e da catástrofe social, é uma necessidade imperativa, podemos dizer. E aí o que nós estamos vendo é que o golpe tem retirado cada vez com mais profundidade essa política de transferência de renda, retirando recursos dessa política de transferência de renda. Então, eu vi, inclusive, um estudo que foi divulgado essa semana no IPEA, que é sobre a política de transferência de renda nos últimos 15 anos. E esse estudo mostra a relação direta entre a crise econômica, entre o aumento da pobreza e a necessidade de programas como o Bolsa Família. E a política que tem do golpe é retirar esses recursos para alimentar a especulação financeira. Então, na verdade, nós temos uma situação de aprofundamento da crise. Então, a instabilidade política, inclusive do governo Bolsonaro, tende a aumentar, porque está relacionado com a instabilidade econômica mundial, ou seja, não é uma coisa isolada do Brasil, tem a ver com a própria crise do capitalismo, e por outro, porque é a política de Bolsonaro, a chamada o neoliberalismo radicalizado, é uma política específica dos capitalistas de depositar todo o ônus da crise sobre os trabalhadores. Bom, é uma situação, como você considerou, de calamidade, está correto. Bom, e nós vemos aqui, já que nós estamos falando de economia, que a situação ela não mostra, obviamente, nenhuma tendência a uma alteração desse quadro, né? Hoje foi divulgada uma pesquisa no cenário internacional pela própria imprensa capitalista, em que 74% dos analistas econômicos consideram que o mundo vai entrar numa recessão. A divisão já não há mais, quase já não há mais divisão a respeito da perspectiva recessiva, né? A divisão entre eles é se o mundo entra em recessão nesse ano ou no próximo ano. Havia praticamente um empate, cerca de 36% de um lado, 34%, 36%, e do outro lado 38%, dizendo que a recessão vem para a economia global a partir de 2020, e já uma outra parcela, mais ou menos do mesmo tamanho, dizendo que a recessão já vai pegar o mundo nesse ano. Nesse sentido, o Brasil embarca de cheio nessa tendência mundial e mostra aí uma tendência a puxar o carro, né, das economias
das chamadas economias em desenvolvimento, que estão blecando. Nós já estamos entrando tecnicamente em recessão, caminhando para o terceiro trimestre em onda recessiva, e hoje nós tivemos mais um sintoma dessa situação, com nova elevação do dólar, né, e queda na Bolsa de Valores, mais um dia de queda, mostrando uma tendência que vem se mantendo aí de acompanhar a tendência de retrocesso da economia mundial. Tendência que aparece, por exemplo, no segundo trimestre, foram divulgados, consolidados nos últimos dias, os dados do segundo trimestre desse ano. O Reino Unido teve redução do crescimento do PIB de 0,2%, a Alemanha 0,1%, o Brasil 0,13% e os Estados Unidos teve uma queda de um crescimento de 3,5% para 2,1%. Né? Quer dizer, toda a expectativa de que um crescimento da economia norte-americana alavancasse em alguma medida o mercado mundial, isso não está se verificando. O máximo que os Estados Unidos está conseguindo fazer com a sua política de guerra comercial, de contenção da economia dos outros países, é impedir um retrocesso maior da sua própria economia, mas não está conseguindo alavancar de maneira nenhuma nem a própria economia e muito menos ainda fazer disso daí uma alavanca para o crescimento mundial. A China manteve o maior crescimento de 6,2%, mas como a gente vem assinalando, muito abaixo daquilo que seria necessário para continuar mantendo o nível de desenvolvimento que vinha tendo em anos anteriores a economia